Certo, então não me considero mais um promotor ou mesmo necessariamente um consumidor de reality shows. Mas quando eu estava no meu auge, devo dizer que eles nos proporcionaram alguns memes maravilhosos da internet. Como esse momento do Real Housewives of Atlanta. As mentiras. Pronto. Essa vadia. As mentiras. As mentiras. As mentiras. As mentiras. Isso é estranhamente compreensível e é exatamente como me sinto em relação à grande mídia atualmente. Eu sei que você está sentindo exatamente a mesma coisa, mas especialmente agora eu estou de implicância com o Piers Morgan, porque ele apostou intencionalmente 100 mil comigo no programa dele. Quem apostaria 100 mil com você sobre a Brigitte Macron? E depois eu o peguei mentindo descaradamente. E eu estou te chamando, Piers Morgan. Nós vamos discutir isso. E mais tarde. Não sou só eu, aparentemente também há um professor de economia chamado Jeffrey Sachs que simplesmente não aceita a propaganda da Segunda Guerra Mundial. E em notícias melhores também tem uma história aleatória de uma mulher tão obcecada por Ed Sheeran que encontrou um homem que é a cara dele e eles acabaram de se casar. Eles também parecem muito felizes. E eu não sei se isso é estranho ou estranhamente satisfatório. Isso é o que vem aí no Candace. Bem, ficou claro pra mim, depois de 7, 8 anos fazendo isso, que a mídia aparentemente não me conhece nem um pouco. Eles não sabem o quanto eu meio que gosto deles. É como se nem fosse um relacionamento tóxico. Eu particularmente adoro o Media Matters, sim, extrema esquerda. Mas quando eu tive meu antigo programa, como antes de ser cancelado, fiquei muito triste por vários motivos. Mas principalmente porque eu sentiria falta do Media Matters todos os dias. Eles eram dedicados, era essencialmente uma empresa de relações públicas gratuita. Eles tiravam esses clipes do meu programa e escreviam manchetes maldosas sobre mim. E acho que eles pensaram que isso me chateou, mas não fiquei ofendido nem um pouco. Achei muito engraçado, obviamente. Quer dizer, eu faço meu show porque acho o que digo engraçado ou porque acredito que é verdade. E eles sempre diziam, olha ela é transfóbica. Então imagine minha surpresa ontem quando descobri que eles estavam de volta e assistindo ao novo programa. Veja esta manchete sobre mim no Media Matters. Diz que não estou brincando. Nação da transvestigação. Figuras da mídia de direita. A obsessão com pessoas trans está destruindo a cabeça deles. Transvestigação. Que palavra brilhante. Estou tão chateada por não ter pensado nisso que veio do Media Matters e não de mim. Adoro que agora vou usar isso. Vamos voltar para o texto deles porque eles têm mais a dizer. Eles estão muito bravos comigo. Eles continuam. Antes de perder o emprego no Daily Wire, Owens proclamou que apostaria, abre aspas, toda a sua reputação profissional na teoria de que Brigitte Macron, a esposa de longa data do presidente francês Emmanuel Macron, estava escondendo o fato de ser uma mulher transgênero. Embora sua acusação tenha sido recebida com escárnio, indignação e preocupação, Owens fez a afirmação em um novo vídeo em seu canal no YouTube e depois a repetiu vários dias depois. Eu adoro isso demais. Porque eles são uns bobões. Quero dizer, eu realmente estou apreciando o fato de que ontem mostrei para vocês aquela garota que viralizou e ela estava dizendo que tantas pessoas que estão no comando são apenas bobões. Não quero dizer bobões no sentido de, as pessoas que faziam o dever de casa e estudavam e tiravam boas notas. Quero dizer, essas pessoas são perdedoras. E eles acham que têm tanto poder e ficam tão irritados quando você tem a audácia de dizer, eu não vou te ouvir. Eles odeiam confiança. O trabalho deles é fazer com que a gente não se sinta confiante. E eles estão bravos comigo porque, depois do escárnio, depois da indignação, eu tive a audácia de repetir a afirmação no meu programa, no meu novo programa, de novo. Sim, eu repeti porque é verdade, senhoras e senhores, e vocês não vão acreditar no que eu descobri. Piers Morgan, você mentiu por omissão. Agora, só para recapitular, eu sei que vocês estão acompanhando essa história, e estou dizendo essa vai desmoronar sob o peso das próprias mentiras. Eu não tenho medo, eu vou ser uma heroína. Pessoas na França já vieram falar comigo várias vezes e disseram, muito obrigado. Quando estive na França no mês passado ou há alguns meses, muito obrigado. Todos nós sabemos que, obviamente, ela é um homem e a grande mídia só está tentando nos manipular. Porque é isso que eles fazem. Eles mentem e depois admitem anos depois e fingem que realmente não sabiam que era verdade, mas eles sabem que é verdade. Novamente mostrando esta foto antiga, uma das únicas duas que já foram produzidas de Brigitte Macron quando criança, Brigitte Macron é o filho à esquerda, que se parece exatamente com Brigitte Macron. A mídia tenta fingir que Brigitte é quem está sentada no colo.
Não, mas essa é a irmãzinha de Jean-Michel Trogneux, cujo nome era Brigitte. E é a especulação dos repórteres, investigadores e genealogistas que têm trabalhado nessa história que Jean-Michel Trogneux assumiu o nome da pequena Brigitte e está fingindo ser Brigitte, quando obviamente não, é apenas um cara. E eu me sinto muito à vontade em dizer isso. Não tenho medo porque todo mundo que lê a reportagem em 6 partes que saiu revelando a história, a investigação em 6 partes, reconhece que é simplesmente inegável. Brigitte Macron é um homem. Desculpe, sou o primeiro a te contar. Estou acostumado a ser o primeiro a dizer algo e todo mundo meio que surta. Eu fui o primeiro contra. Eu também. Fui o primeiro contra vacinas Covid. E então, eventualmente, o mundo acaba percebendo porque simplesmente não dá pra ouvir esses repórteres idiotas. Esse é o fato. Mas voltando ao Piers Morgan, porque eu estou chateado. Então lembra que ele meio que lançou um desafio quando eu estava no programa dele e apostou 100 mil comigo sobre essa história? Bem, deixa eu refrescar sua memória sobre esse momento. Ouça só. Brigitte Macron, como você sabe, está movendo um processo por difamação contra Natasha Ray, que fez as alegações de que a primeira-dama da França nasceu homem, chamado Jean-Michel Trogneux. O julgamento deve acontecer em breve e nós vamos chegar ao fundo dessa história. E aposto que por que não apostamos 100 mil libras para que isso seja doado, sem sombra de dúvidas, para uma instituição de caridade de sua escolha e minha. Os 100 mil. Ganhe dinheiro agora mesmo. Mas está estabelecido, sem sombra de dúvida, que ela nasceu mulher. Você aceita essa aposta? Senhoras e senhores, as mentiras. As mentiras. Não posso acreditar nisso. Deixe-me contar como eu descobri isso. Bem, na verdade eu entrei em contato e conversei com o jornalista que inicialmente divulgou essa história sobre a Brigitte Macron. Agora, eu deveria ter percebido, obviamente, ele estava jogando muita coisa pra cima de mim. Essa entrevista durou 1h30 e isso foi mais para o final da conversa. Mas eu deveria ter percebido imediatamente que havia algo estranho no fato de Natasha Ray ser a pessoa processada por difamação. Considerando que Natasha Ray não é a pessoa que inicialmente produziu a série de 6 partes, Fatia Documents é a publicação que a produziu e é operada por um homem chamado Xavier Poussard. Bem, aqui está o fato real. Natasha Ray e Amandine Roy não estão sendo julgadas por afirmar que Brigitte Macron nasceu homem, portanto, Piers mentiu por omissão. Ele sabe que as pessoas que estão assistindo, ao ouvirem que há um julgamento por difamação e que há uma pessoa envolvida que fez a alegação, vão presumir que essa deve ter sido a pessoa que realmente produziu todos os artigos. Mas não foi, como eu disse, foi um homem chamado Xavier Poussard, com quem eu estive em contato. Xavier Poussard era o editor-chefe, o autor e o diretor de publicação da FE Documents. Novamente, são eles que produzem a série de 6 partes. Então fica a pergunta. Por que Xavier, a primeira fonte dessa história, não está sendo processado? Bem, como eu disse, ele e eu nos comunicamos pelo X e aqui está o que ele me disse. Eu queria trazê-lo para uma entrevista, mas preciso resolver isso porque ele disse que seu inglês não é bom e que precisa usar um tradutor. Estou planejando fazer isso mais adiante porque essa história é simplesmente fascinante. Eu perguntei a ele e disse, espere um segundo, por que você não está sendo processado por difamação? E aqui está o que ele me disse. Literalmente, abre aspas. Porque, ao me processarem, eles permitiriam que eu acelerasse meus processos contra eles perante o Tribunal Administrativo. Estou tomando medidas legais contra as administrações francesas que se recusam injustamente a me fornecer documentos, incluindo fotos de identidade relacionadas ao caso, em particular, fotos de Jean-Michel Trogneux quando jovem. Fim da citação. Então, sim, ele afirma que eles estão indo atrás da Natasha Wright, em vez dele, porque ela é a distração midiática perfeita, certo? Antes de tudo, ela é vulnerável porque está atualmente sofrendo de uma forma muito avançada de câncer. Também porque conseguiram pegá-la por uma tecnicalidade de difamação. Então deixe-me desacelerar para que você entenda do que realmente se trata esse processo. Isso não tem nada a ver com o motivo de Ron, e não Brigitte Macron, ser ou não ser um homem. Então, Natasha, que ajudou nessa investigação, uma das jornalistas que ajudou a investigar Jean-Michel Trogneux, que também é Brigitte Macron, ela solicitou a certidão de nascimento dele na prefeitura da cidade onde Jean-Michel Trogneux nasceu. Essa cidade se chama Amiens, certo? 2 vezes ela solicitou essa certidão de nascimento, o que é permitido fazer. Aqui está a certidão de nascimento de Jean-Michel Trogneux. Não, ela fez isso em abril e fez isso em maio. E ela obteve uma resposta. E isso foi no ano de 2021, aliás, antes mesmo da história ser divulgada. A prefeitura respondeu para ela e disse, estou mostrando agora as fotos do que eles responderam e vou traduzir para você de forma livre.
diz que a certidão de nascimento de Jean-Michel Traignot está, abre aspas, não em nossa posse. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura da cidade onde Jean-Michel Traignot nasceu. Eles devem ter esse documento. Então ela recebe essa resposta 2 vezes e eles ainda estão trabalhando na matéria. E então, eventualmente, eles publicam a matéria. Xavier publica aquela série de 6 partes sobre a qual venho falando em setembro e o mundo inteiro explode porque é legítimo. Quero dizer, a pesquisa que foi feita, você simplesmente não consegue ler e sair dela achando que isso é uma teoria da conspiração. E então Natasha foi lá, deu uma entrevista em um canal do YouTube, isso já em dezembro de 2021, alguns meses depois da publicação. E ela está falando sobre a história e discutindo esse fato estranho de que a cidade de Amiens, mesmo sabendo que é onde Jean-Michel Traignot nasceu, não conseguiu apresentar a certidão de nascimento. E ela está falando sobre esse fato estranho e argumentando que isso prova que os documentos, de alguma forma, foram falsificados. Sabe, por que vocês não apresentam isso? Nós sabemos que vocês têm isso. Bem, aparentemente isso é difamatório porque a certidão de nascimento, mesmo que não tenham fornecido, não é um documento falsificado. Depois disso, seu vídeo no YouTube recebeu milhões de visualizações. De repente, a prefeitura, que já havia negado o registro 2 vezes, apresentou a certidão de nascimento de Jean-Michel Traignot e eles foram lá e te pegaram. Ahá, você disse que este documento foi falsificado. Eu sei que não demos a você, mas agora estamos dando a você, e você está dizendo no YouTube que esse documento não existia. Então, eles não só conseguiram que o YouTube removesse a entrevista, como também processaram Natasha Ray e Amandine Roy, que estava entrevistando ela no YouTube, com base nesse tecnicismo de difamação. É por isso que ela está sendo processada. Não há outro motivo pelo qual elas estão sendo processadas. Mas o motivo pelo qual eles estão fazendo isso, obviamente, é porque a grande mídia sabe que Brigitte é um homem. Mas eles também sabem que podem convencer todo mundo, que foi o que Pierce tentou fazer quando mentiu descaradamente, dizendo que esse processo é sobre se ela é ou não um homem movendo uma ação judicial. É calúnia. É difamação. O que é caluniável? E sobre o que é a difamação? Senhoras e senhores, esses são exatamente os mesmos aparelhos estatais, o aparato da grande mídia, que sabiam que a vacina contra a Covid não iria impedir você de pegar Covid. É o mesmo aparato que disse que o laptop de Hunter Biden era falso. Eles mentem e mentem e mentem até poderem voltar atrás. Então, eu não quero que Pierce tenha a oportunidade de voltar atrás como fez em relação à vacina da Covid. Por isso, eu vou lançar um desafio para ele. Mais dinheiro. Você disse 100 mil. Bem, vou responder agora com um desafio meu para que você não consiga escapar dessa. Porque você sabe que Brigitte Macron, de fato, cometeu estupro estatutário contra Emmanuel Macron. Ela tinha 39 anos e ele apenas 14 quando começaram o caso amoroso. Então, vou te propor um desafio muito fácil, Pierce. Primeiro, por $50 mil, eu te desafio a ler os documentos e depois ir ao vivo no seu programa e dizer, abre aspas, eu não acredito, depois de ter lido o documento e analisado as evidências, que o presidente Emmanuel Macron foi estuprado estatutariamente por sua esposa, fecha aspas. Quero que você leia isso quando ele era estudante, por mais 50 mil. Depois de ler os documentos, quero que você diga, cito, continuo totalmente convencido de que Brigitte Macron não nasceu homem. Então, nos últimos 50 mil, quero que você diga, depois de analisar o processo que Brigitte Macron moveu contra Natasha Ray, que aposto toda a minha carreira no fato de que a alegação de difamação é estritamente pertinente ao fato de Brigitte ser uma mulher ou um homem. É isso. Payer, leia os documentos. 50 mil. 50 mil. 50 mil. Isso dá 150 mil reais por dizer algumas frases. Quero que você arrisque seu pescoço. Eu quero que você realmente diga isso porque estou convencido de que você está mentindo. E talvez você esteja fazendo isso acidentalmente. Talvez seus produtores leiam as manchetes e pensem, Natasha está sendo processada por esse motivo. Mas não creio que seja por acaso. Não tenho certeza se é acidental. Acho que de muitas maneiras você faz parte desse aparato da grande mídia que mente para as pessoas. Até que eu espero estar errado. Mas essa é a aposta e espero que você aceite minha oferta. Bem, não sei se apostar com o Piers Morgan vai se mostrar uma causa justa, mas eu sei o que é uma causa justa. A Preborn e toda a missão deles. Você sabe o quanto eu amo a Preborn e tudo o que eles estão fazendo. Antes de tudo, de acordo com um relatório recente, a Planned Parenthood continua faturando bilhões. Apesar da diminuição do número de clientes, o principal destaque é que a Planned Parenthood está gerando enormes lucros, incluindo milhões em financiamento de impostos pagos pelos contribuintes.
Com a Preborn, ou seja, você e eu, podemos ativamente conquistar a clientela deles. Ou seja, nós conseguimos salvar bebês que eles estão tentando matar. A Preborn opera com um orçamento muito enxuto, salvando mais de 200 vidas de bebês todos os dias, sem nenhum financiamento do governo. A rede de clínicas da Preborn está situada nos cantos mais sombrios do país, competindo de igual para igual com os gigantes do aborto. E eles precisam da nossa ajuda agora mais do que nunca. Quando você doa apenas $28 para Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma mãe grávida que está passando por uma crise. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é mãe e ouve o batimento cardíaco do seu bebê, tudo muda. Espiritualmente, você sabe que deve fazer tudo para proteger essa vida preciosa. E o fato é que as chances de vida do bebê dobram. Então, apadrinhe a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível do imposto de renda irá diretamente para salvar vidas de bebês. Basta discar *250 e dizer a palavra-chave bebê. É *250 bebê. Ou você pode acessar preborn.com Candace. Isso mesmo, preborn.com Candace. Ok, agora vamos contar algumas histórias. Agora, antes de começarmos a primeira história, quero lembrar o quão perto estamos de 2 milhões de assinantes. Então, por favor, inscreva-se ou você pode nos apoiar. Acesse locals.com e me encontre. Você pode nos apoiar mensalmente. Como vocês provavelmente já perceberam, estou me divertindo muito sendo livre e quero continuar assim. Tudo bem, primeiro, porque ainda não terminamos de atacar Piers Morgan. As mentiras. Vi esse clipe circulando pela internet e, obviamente, tenho sido muito criticado por questionar as narrativas da Segunda Guerra Mundial e questionar o que realmente estamos fazendo no exterior quando dizemos que estamos espalhando a democracia. Estamos espalhando a democracia porque parece que estamos espalhando o imperialismo e não estamos fazendo isso em nome do povo americano. Talvez seja uma elite transnacional, como Julian Assange sugeriu. Bem, temos um professor de economia que apareceu no programa do Piers Morgan. Ele também é um autor chamado Jeffrey Sachs, e ele tinha algumas coisas a dizer quando Piers Morgan simplesmente não conseguia compreender porque ele não era, eu acho, veementemente anti-Rússia e anti-Putin. Ouça só. Você parece muito propenso a aceitar a visão de mundo de Putin, em vez de talvez encarar a dura realidade da barbárie com que ele executou esta guerra. É talvez porque eu saiba demais sobre os Estados Unidos. Por quê? A primeira guerra na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, foi o bombardeio dos Estados Unidos a Belgrado por 78 dias para mudar as fronteiras de um Estado europeu. A ideia era quebrar a Sérvia, criar Kosovo como um enclave e depois instalar Bond Steel, que é a maior base da OTAN nos Balcãs, no sudoeste dos Balcãs. Então, os Iquiara começaram isso sob o governo Clinton. Vamos quebrar as fronteiras, vamos bombardear ilegalmente outro país. Não tínhamos nenhuma autoridade da ONU. Essa foi uma suposta missão da OTAN para fazer isso. Depois eu sei que os Estados Unidos entraram em guerra repetidamente, de forma ilegal, no que fizeram no Afeganistão, depois no Iraque, depois na Síria, que foi durante o governo Obama, especialmente Obama e Hillary Clinton, encarregando a CIA de derrubar Bashar al-Assad, e depois no que fizeram com a OTAN, bombardeando ilegalmente a Líbia para derrubar Muammar Gaddafi, e depois no que fizeram em Kiev em fevereiro de 2014. Acontece que vi parte disso com meus próprios olhos. Os Esir derrubaram Yanukovych. Junto com forças militares ucranianas de direita, nós derrubamos um presidente. Quero dizer, os fatos são os fatos. Eu adoro esse cara, Jeff Sachs. Sabe por quê? Porque ele tem confiança, ele tem ousadia. Ele sabe que os fatos estão do lado dele. Ele não se importa com as manobras da grande mídia. Ah, você é pró-Putin? Marionete do Putin. Putin isso, Putin aquilo. Antes de tudo, aliás, só avaliando, quando você olha para Zelensky e olha para Putin, para a Rússia e para a Ucrânia, por que não levamos em consideração também os valores desses países? Tipo, quando vejo Zelensky, que na minha opinião é mais um líder homossexual, vestindo látex preto e dançando single ladies de salto alto. Se você ainda não viu esse vídeo, vou mostrar para você aqui, meio que ao fundo. Ele é mais um garoto do teatro que foi colocado como ator, é por isso que acho que muitos desses presidentes são assim.
Acho que eles estão treinando atores para interpretar o papel de líderes, e é por isso que critiquei o Zelensky por estar sempre usando roupas militares. É muito óbvio que ele está interpretando um papel. E aí você olha para a Rússia, e independentemente do fato de sabermos que Putin fez muitas coisas que, claro, não são piores do que o nosso governo fez. Depois de ouvir o discurso do Jeffrey Sachs, você deveria perceber que provavelmente, eu imagino, Putin fez menos em comparação com quantas pessoas nós matamos desde o 11 de setembro. E eu sempre volto a esse ponto de referência porque sou millennial e isso foi muito significativo para mim. Eu imagino que Putin provavelmente matou menos pessoas. Você pode achar isso controverso, mas provavelmente é um fato. A grande mídia te prende em uma teia estranha, uma teia de Guerra Fria. Rússia é ruim. Rússia é ruim. Bem, sabe de uma coisa? Os valores de lá, o fato de que os homens ainda podem ser homens. O fato de que você não vê modelos do OnlyFans andando por aí sem a parte de cima. E quando realmente aconteceu, eles caçaram aquela garota. O fato de que eles são uma sociedade cristã. Zelensky ele está fechando igrejas. Ele suspendeu as eleições. E a mídia tenta te convencer de que ele é o mocinho. Acorde! Sério, acorde. Porque se você não acordar, vamos ser levados para outra guerra. Meu conselho às pessoas. Não enviem seus filhos para lutar por este país neste momento. Esse é meu conselho honesto. Se eu fosse um soldado americano agora, eu renunciaria. Certo? Tudo o que eles fizeram, especialmente nos últimos anos, parece horrível. Eu sei que eles fazem isso há muito tempo, mas quando você vê o que fizeram com a Covid, forçando-os a se vacinar, quando você olha para a história do que eles fizeram, as mentiras que foram contadas, os propagandistas que lideraram o esforço para nos convencer enquanto matávamos outros cristãos, tipo, não, você tem os valores certos. Estamos matando essas outras pessoas, estamos matando esses civis, mas está tudo bem. E quando você vê a doença generalizada na mente das pessoas de querer mais guerra, tipo, quando você olha para elas, você não percebe o quão demoníacas elas são? Tipo, quando eu olho para essas pessoas que ficam irritadas quando fazemos uma pergunta, ou melhor, quando faço uma afirmação, nós não deveríamos ter jogado uma bomba sobre católicos rezando em Nagasaki. Nós não deveríamos ter bombardeado Dresden com fogo. Nós não deveríamos ter feito limpeza étnica com os alemães após a Segunda Guerra Mundial e colocado eles em campos de concentração. Foi isso que fizemos e os torturamos, certo? Quando você faz essas afirmações e eles ficam irritados com você, é melhor perceber com quem está lidando. Esses são os bolcheviques, certo? Essas são pessoas más, sinistras. E se você está aí defendendo as ações deles, é melhor pensar rápido sobre o que pode acontecer se eles decidirem voltar o olhar ou se voltar contra você. Porque você já deu a eles permissão para matar, estuprar, roubar, a fim de transformar fronteiras, certo? Para fazerem o que quiserem, para jogarem bombas em crianças inocentes. Uma vez que você dá essa permissão a eles, você não pode mais revogá-la. Quando isso se volta contra você, você não pode simplesmente dizer, meu Deus, agora eles estão bombardeando cidades americanas, e dizer que isso é imoral e chorar por isso. Você deve apontar a moralidade imediatamente. E o que temos feito, e estou convencido de que a CIA não trabalha para a América. O que temos feito tem sido desprezível. Então é assim que eu me sinto sobre isso. Certo, pessoal? Agora, porque estamos falando sobre como a mídia, muitas vezes, só reconhece muito tarde que mentiu para nós sobre tudo. Vocês vão realmente gostar dessa manchete do Daily Mail. Ela diz, contratados de inteligência na folha de pagamento da CIA conspiraram com a campanha de Biden para desacreditar o laptop de Hunter como desinformação russa. Uma nova reportagem bombástica afirma, é uma bomba. É uma bomba total. Gente. O que eu venho dizendo, sem acesso a agências de inteligência apenas, sabe, com bom senso. Tipo, obviamente, o Deep State estava fazendo de tudo, usando seus passarinhos amestrados na mídia para afirmar que isso era desinformação, quando tudo era claramente legítimo. Quero dizer, havia fotos, havia vídeos. Não, é desinformação russa de novo. Sempre culpando a Rússia, porque querem guerra com a Rússia. É um país cristão que, segundo a agenda bolchevique nefasta deles, precisa ser destruído. Mas agora eles estão dispostos a admitir, pessoal, anos depois disso, o Deep State estava trabalhando nisso porque eles queriam o Biden, que basicamente está morto, como presidente. É isso que eles querem, um homem morto como presidente. E é isso que temos, homem morto andando como presidente. Quem sabe qual é o próximo plano deles? Vai ser interessante ver. Será que eles vão instalar a Kamala Harris? Não faço ideia, mas estou curioso para ver. Aqui está o que eu acho, pessoal. A gente precisa de uma história para se sentir bem. E, na verdade, isso foi enviado para mim por alguém. Eu só achei que era a coisa mais maluca que eu tinha visto na internet em um bom tempo. Então, olha só o que temos. Temos uma jovem que era completamente obcecada pelo Ed Sheeran. O nome dela é Amanda e ela trabalha com saúde mental.
E ela sempre brincava que se casaria com o Ed Sheeran, o formato da sua estrela. Então ela encontrou o sósia dele, e eu vou mostrar uma foto para vocês porque eles são casados. Eles se casaram, ela o encontrou e disse: "Você é o cara dos meus sonhos porque você se parece exatamente com o Ed Sheeran." Eles namoraram por 2 anos e depois se casaram e tiveram um casamento temático de Ed Sheeran. E eles também tiveram as letras das músicas dele gravadas no bolo. E eu só fico pensando, tipo, sabe, o marido ali, como você se sentiria sobre isso? Eu não sei. E se eu dissesse: "Estou me casando com você porque você se parece exatamente com essa pessoa e quero que todo o encontro, todo o casamento seja temático dessa pessoa." Acho estranho, mas ao mesmo tempo meio incrível. Ela teve o seu final feliz. Ele parece feliz. Eles ficam fofos juntos. Eu não vejo problema nisso. Acho que essa é uma história para se sentir bem. Acho ótimo. Todo mundo deveria correr atrás dos seus sonhos. E ela correu atrás dos sonhos dela e conseguiu para si mesma um sósia do Ed Sheeran. Ok, preciso contar uma coisa pra vocês antes de irmos para os comentários. Porque eu preciso saber se não sou a única pessoa que não sabia disso. Ok, eu não sabia disso, mas a Savannah também não sabia. Então pelo menos 2 de nós não sabiam disso. Eu estava andando com meu marido e estava trovejando, eu acho. E eu falei: não é nada demais. Podemos continuar andando, porque não tem relâmpago. E ele disse: "O que você quer dizer com isso?" E eu disse: "Sabe, é só trovão. O problema é o relâmpago." E aí meu marido falou: "Você sabe que não pode trovejar sem relâmpago, né? Que o trovão é o som do relâmpago." Minha mente ficou completamente chocada. Eu juro pra você, em meus 35 anos de vida, eu nunca tinha ouvido isso. E eu só preciso saber agora, em um chat ao vivo, se isso é só coisa de menina. Porque eu e a Savannah não sabíamos disso. Ou será que literalmente só eu e a Savannah somos as únicas pessoas no mundo inteiro que não sabiam disso? Ou vocês também ficaram abalados como eu fiquei ontem, e como a Savannah ficou esta manhã, ao descobrir que o trovão é o som do relâmpago? Eu não sei, gente. Eu preciso compartilhar com vocês algumas curiosidades aleatórias da minha vida, porque eu tenho que entregar algum conteúdo. A mídia precisa de algo para fazer uma manchete. E essa vai ser a manchete deles. Candon não sabia que o som do trovão era, na verdade, o relâmpago. Ok, vamos ver alguns dos seus comentários sobre episódios anteriores. Essa pessoa, Shadow Slayer, diz que Candace tem que entrevistar Julian Assange quando ele for solto esta semana, na quarta-feira, mediante um acordo judicial. Acordo judicial. Curta esse comentário para que ela veja isso. Eu vi seu comentário. Também quero dizer que toda vez que tenho vontade de entrevistar alguém, Tucker já está lá. É exatamente isso. É como se eu e Tucker estivéssemos conectados de alguma forma. E eu sei que, como eu realmente quero entrevistar Julian Assange, é provável que Tucker esteja entrevistando ele neste exato momento. Mas se isso não acontecer, eu ficaria muito honrada em entrevistar Julian Assange. Também adoraria ir à Rússia e entrevistar Edward Snowden, porque ele também é um herói que, na minha opinião, foi condenado injustamente por nos mostrar que o nosso governo estava nos espionando. A próxima pessoa escreve: "Quanto mais eu assisto a Candace, mais suspeito fico sobre o que aprendi na escola." Sim, eu só fico me perguntando o que estávamos realmente fazendo na escola. Obviamente, estávamos sendo suficientemente doutrinados. Mais uma vez, grande parte disso são táticas soviéticas aprendidas com os soviéticos. Muitos deles eram soviéticos. Recebemos um grande influxo de imigrantes russos no final do século XIX, e eles basicamente tomaram conta do nosso sistema escolar. E eles sabem como nos fazer reagir emocionalmente e acreditar nas coisas. E Hollywood desempenha um papel nisso. Hoje em dia, eu realmente não confio em nada que receba o tratamento de Hollywood. Eu fico pensando, isso realmente aconteceu? Eu não faço ideia. Será que alguma dessas coisas realmente aconteceu? Ou será que vocês estão fazendo um grande filme de sucesso só para que eu me sinta emocionalmente ligado à história, quando na verdade há pouquíssimos fatos nela? Agora, no aplicativo Manect, esse cara acha que eu vou ser morto. Este é o Adam. Adam escreveu o seguinte: "Eu sou o Adam. Sou caminhoneiro e corretor de imóveis a leste de Atlanta. Somos abençoados por ter alguém que fala a verdade como você produzindo conteúdo. Mas minha mensagem não é só para dizer o quanto você é incrível, mas para te contar o que percebi sobre como eles silenciam pessoas que consideram uma ameaça ao poder deles. Talvez você já saiba disso. Primeiro passo: eles tentam te subornar. Te dão dinheiro para que você faça ou diga o que querem. O segundo passo é quando tentam te comprometer. Esse era o trabalho do Epstein. Eles conseguem algo contra você e ameaçam expor se você não fizer ou disser o que eles querem. No terceiro passo, eles te cancelam. Eles arrastam seu nome pela mídia corporativa, você é demitido do seu emprego, alguns vídeos do YouTube são desmonetizados, e você acorda um dia e está banido do PayPal, Venmo, YouTube, Facebook e Instagram. O quarto passo é a guerra jurídica. É nesse ponto que o Trump está agora. O quinto passo é, infelizmente, o passo JFK. Sim, na verdade é bem preciso. Eu sei que, infelizmente, isso é muito preciso. Vejo todos os seus comentários dizendo para eu ter cuidado e chamar seguranças.
Se esses bolcheviques psicopatas querem me matar, eles farão isso, ok? A segurança não vai mudar nada. Mas acredito que há segurança em números, e eu acho que quanto mais falamos sobre essas coisas, esses tópicos que foram proibidos por tanto tempo, não se pode falar sobre o assassinato de JFK. Muita coisa estranha aconteceu naquele dia. Mataram um presidente dos EUA. Não se pode falar sobre o 11 de setembro. Há um aviso. Automaticamente, quando falamos sobre o quê? 11 de setembro. Bem, nada me convence mais de que a história oficial é uma mentira do que avisar previamente as pessoas sobre um vídeo quando estamos falando sobre ele e, instantaneamente, desmonetizá-lo e tentar limitar seu alcance. Mas eu sinto, e sei que muitas pessoas em casa sentem, que estamos à beira de um despertar americano. E isso me deixa tão feliz. E é um ótimo momento para falar sobre o estado da América hoje. O clima econômico em que muitos de nós nos encontramos, talvez isso esteja contribuindo para o despertar. Você pensa, uau, estamos em guerra há muito tempo e nossas vidas não estão melhorando. Muitas pessoas estão enfrentando o desafio de administrar suas despesas mensais. Há tantos americanos recorrendo aos cartões de crédito. Mas então, é claro, existem as altas taxas de juros dos cartões de crédito. E isso te prende em um ciclo de dívidas, com saldos que persistem mês após mês. Pagar apenas o valor mínimo a cada mês significa, é claro, que pode levar anos para se livrar das dívidas. Então aqui está o que você deve fazer. Procure a American Financing, um parceiro de confiança que ajuda as pessoas a alcançarem a liberdade financeira. Se você é proprietário de um imóvel, eles podem acessar a linha de crédito do seu patrimônio e ajudar você a eliminar dívidas de cartão de crédito com juros altos. Em média, os clientes deles economizam $804 por mês, o que é basicamente como receber um aumento de $10.000 por ano. O processo é simples e rápido. Você pode fechar seu empréstimo em apenas 10 dias. E agindo hoje, talvez você nem precise pagar as próximas parcelas do seu financiamento imobiliário. Que alívio isso seria! Não custa nada descobrir quanto você pode economizar. A oportunidade de retomar o controle das suas finanças é importante demais para ser ignorada. Então, por favor, se você está passando por dificuldades financeiras e não sabe como vai conseguir pagar as contas, e você fica tão apreensivo porque, como eu disse, a dívida causa muito estresse. Eu passei por isso com empréstimos estudantis. Eu pensava, como eu não conseguia nem olhar para o meu celular, porque eram sempre eles ligando. Bem, eu gostaria de ter tido uma opção como essa. Você tem. Desse pequeno passo. Ligue para American Financing hoje mesmo no 800-795-210. O número é 800-795-210, ou você pode acessar americanfinancing.net Owens. Ok, outro comentário que recebemos dessa pessoa. Ele diz que a Candace tem mais coragem do que a maioria dos jornalistas homens. Deus te abençoe, Candace Owens. Saudações da Sérvia. Bem, tenho certeza de que você gostou de termos falado sobre o que fizemos em Belgrado e obrigado por dizer isso. A verdade é que muitos desses jornalistas homens são uns bobões. Eles são mesmo. Desculpe, mas eles são apenas uns perdedores. E eles tomam seus chai lattes e escrevem coisas maldosas sobre mim na internet. E eu simplesmente tenho confiança suficiente para não me importar com isso. A única coisa com a qual realmente me importo é o futuro dos meus filhos. E só podemos consertar o futuro se estivermos dispostos a falar sobre o passado. É preciso pessoas corajosas, certo? Você tem que ser corajoso, seja lá o que estiver fazendo. Você precisa ser corajoso. Você precisa ser você mesmo. E você precisa ter certeza de que se estiver do lado da verdade, não importa o que aconteça, você estará do lado do bem, certo? Você não pode errar quando sabe que Cristo é rei. Estou lhe dizendo, você não pode errar. Você já sabe como essa história termina. Termina com a nossa vitória. Essa é a verdade. Certo, pessoal? Infelizmente, esse é todo o tempo que temos para dizer não. Sabe de uma coisa? Alguém me chamou de atenção no chat ao vivo. A pessoa disse algo como: por que ela continua dizendo que esse é todo o tempo que ela pediu para hoje? É porque eu estava acostumada com o formato antigo, quando era estritamente 30 minutos. E não é mais assim. Mas acabei de falar com você. Essa é a melhor maneira de dizer que terminei de falar com vocês por hoje. Alguns dias serão mais longos, outros serão mais curtos. Podemos fazer o que quisermos porque vamos manter o programa gratuito novamente. Acesse locals.com. Torne-se um apoiador mensal se puder. Se não puder, tudo bem. Apenas reze por nós. As orações funcionam. Eles estão me mantendo segura e, a propósito, só restam 200 copos. Descobri isso ontem. Estou impressionado com isso. Restaram apenas 200 copos assinados e apenas 500 copos não assinados. Então vá buscar o seu copo STI no clubcandice.com. Acredito que eles serão enviados em 2 semanas. Finalmente, obrigada a todos vocês por serem pacientes. Enquanto estamos descobrindo tudo isso, estamos realmente em modo de startup. E vocês são como meus investidores anjo. Certo, vejo vocês amanhã.